Olá a todos, sejam bem-vindos ao Seminário Zoe, de Educação Financeira Pessoal e Familiar. Na aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre, vamos expandir mais os assuntos que nós vimos, né, na última aula e introduzir um assunto novo. Então, vamos passar aqui a agenda da aula passada, né, só fazer uma breve revisão. Falamos sobre a educação financeira segundo a Bíblia, né? Nós vimos alguns versículos, principalmente alguns versículos que falam sobre o tripé do mundo, né? Que é a soberba, a cobiça, né? A cobiça dos olhos. Então, isso que nos afasta de ter uma verdadeira prosperidade, né? E falamos de outros versículos, alguns provérbios que mostram como a gente deve alcançar a verdadeira prosperidade. Vimos os 9 passos, né, para elaborar um orçamento, tudo que precisa, né, antes de chegar e listar e desenhar o orçamento. E vimos a necessidade de fazer o acompanhamento e o controle desse orçamento. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né? A agenda de hoje nós vamos ver as consequências do descontrole financeiro, entender a espiritualidade que está por trás, né, das nossas finanças e ver um caminho, né? Não existe só um caminho, mas vamos ver aqui um caminho que a própria Bíblia nos ensina como sair de dívidas. Então, se a gente seguir esse caminho, a gente consegue, né? Como muitas pessoas já conseguiram. Ok? Eu vou falar um pouco sobre não só a minha experiência, mas também de outras pessoas que eu tive o privilégio de mentorear, né, e hoje conseguiram sair dessas dívidas, ou estão no processo, né? O nosso texto base da aula de hoje está lá em Mateus 6:21. Esse texto, ele começa, né, esse capítulo todo, começa com Jesus ensinando uma série de instruções sobre como é que eu devo me portar, como é que deve ser o meu relacionamento com Deus, né? E isso é interferido pelo meu relacionamento com o mundo, né? Então, Jesus começa a falar, né, como a gente deve dar esmolas, como a gente deve orar, sempre não tomando como base os nossos relacionamentos humanos, né? Mas sempre o nosso relacionamento com Deus. Aí ensina a gente a orar, ensina a oração do Pai Nosso, e aí ele prossegue dando essa visão, né? Em que se a gente faz as coisas para as outras pessoas verem, então a gente já recebeu a nossa recompensa e segue a vida, né? Então, segue a vida como ela está, né? E que esse que é o problema. Então, quando a gente faz as coisas para o mundo ver, a nossa vida ela entra numa situação bem complicada, né? Enquanto que a gente deveria fazer tudo na nossa vida deveria ser feito com a intenção de que a gente está fazendo e Deus está vendo, né? E somente Ele é que interessa estar olhando e tomando conhecimento das nossas ações. Então, Jesus começa a falar aqui nesse capítulo 6 de Mateus sobre isso. Aí, de repente, ele fala esse verso 21 aí, que eu destaquei. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, a gente passa uma vida toda dando valor para as coisas erradas, né? Valor, como a gente falou na aula passada, né? O mundo está alicerçado em coisas que são passageiras. E as coisas de Deus, elas são eternas, né? E a gente, por algum motivo, que a gente sabe qual né? Por um motivo de uma queda do ser humano, a gente dá importância às coisas terrenas, né? Então, o nosso coração, ele vai estar de forma enganada em coisas que são passageiras.
E aí Jesus começa a alertar sobre isso. E aí no verso 24, ele faz uma afirmação bem surpreendente, que aí nessa aula eu queria destacar bastante isso aqui, tá? Que nós falamos na aula passada, mas de forma superficial. Aí vamos nos aprofundar um pouco mais nessa aula. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, olha que interessante, né? Essa frase de Jesus, essa afirmação. Muita gente poderia olhar e analisar e meditar sobre essa passagem e dizer assim, mas por que Jesus coloca Deus e o dinheiro no mesmo, né, na mesma importância aí, né? Porque ele coloca o dinheiro como concorrendo com o lugar de Deus. Não seria Satanás, né? Porque o oposto de Deus seria servir a Satanás, né? Mas porque ele coloca o dinheiro, né? Que é essa que é o nosso foco da aula de hoje, né? Porque o dinheiro ele está nessa posição de senhorio, assim como Deus também, né? Ele está numa posição de senhorio. Então a gente passa a nossa vida fazendo essas escolhas, né? Ou uma hora a gente escolhe Deus e começa a seguir as coisas de Deus, mas outra hora a gente se distrai ou a gente nunca entendeu isso aqui e segue servindo ao dinheiro. Então vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso para a gente entender o porquê que Jesus fez essa afirmação, né? Que ela é muito importante para a nossa vida nos mais diferentes aspectos. Não só a nossa vida financeira, mas perceba que Jesus deu uma ênfase ao dinheiro. Então algumas traduções aí está também se referindo a uma potestade, né? a um principado também, né? Que tem muito a ver isso aí. Só que nós não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Vamos só entender por que Jesus coloca o dinheiro quase no mesmo nível aí de Satanás, né? Como se tivesse, ele trocou Satanás pelo dinheiro aí nessa passagem. Então, vamos entender um pouquinho a nossa relação com o dinheiro. Então, aí que está o segredo desse texto. Então, a gente vai voltar lá um pouquinho em Mateus 15, aliás, avançar um pouquinho, né, em Mateus 15, 19, e refletir um pouco sobre essa passagem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias em geral, né? Então, vejam aqui essa afirmação, né, que a Bíblia nos dá. De onde procedem todos os males que estão ocultos dentro da gente? Estão escondidos ou já estão aparecendo dentro da gente? Procedem do nosso coração. Só que a gente sabe aí o que significa o coração, né? O coração é um órgão do nosso interior, né? Que nos traz vida, né? A gente vai entender em outros versículos também da Bíblia que o coração, muitas vezes, ele está se referindo à alma, né? Que é uma parte mais interna do ser humano. E algumas outras vezes ao próprio espírito. Mas se a gente analisar, nesse caso aqui, ele está se referindo à nossa alma. Então, se a gente trocar, ficaria assim, porque da nossa alma procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o que Deus está afirmando aqui? Que do ser humano é que procedem essas coisas. Né? Então, vamos segurar isso aí, vamos guardar isso aí, porque a gente vai precisar para um entendimento maior, ok? Deus recebe do seu coração
o que está demonstrado na sua fé. Então, tudo que Deus recebe da gente vem do nosso coração, vem do nosso interior. Então, se a gente está com o nosso interior sujo, com o nosso interior apagado, com o nosso interior precisando de ajuda, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, é do nosso interior, do nosso coração, é que vai transbordar a bondade, que vai transbordar a generosidade, as boas ações. Então, tudo isso vem do nosso interior. E aí, só um minutinho, deixa eu só tirar esse... Só um minutinho. Passar aqui por o outro lado. Pronto. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz assim: para rir se faz banquetes, o vinho produz alegria e por tudo o dinheiro responde. Então, olha só, nós vimos primeiro de onde vem o mal, de onde vem as coisas ruins, vem do nosso coração. E a Bíblia diz para que serve o dinheiro. Aqui é bem claro, para rir, para produzir alegria, momentos de felicidade entre as pessoas e nossos entes queridos. Então, o dinheiro, a Bíblia deixa claro aí que o dinheiro ele é um instrumento, ele serve para nos servir. Então, pegando essas duas deixas aí da própria Bíblia, a gente pode concluir, que o dinheiro ele não tem nenhuma essência, ele vai assumir a essência do dono. Então, o dinheiro é uma ferramenta, assim como se eu, por exemplo, der um exemplo assim, você pega uma arma, Pega uma arma, uma faca, por exemplo. Uma faca, ela é um instrumento, Ela é uma ferramenta. Ela serve para cortar. Então, ela serve para cortar um pão que a gente quer comer, ela serve para cortar carne. Então, ela nas mãos de uma pessoa com boas intenções, ela vai ser um instrumento de bênção, um instrumento que vai facilitar a vida de uma pessoa. Mas essa mesma faca, se essa pessoa que usou ela para cortar um pão, ela vai e perde, por exemplo, essa faca, e aí uma pessoa, um bandido ou um serial killer, uma pessoa de más intenções, pega essa faca, ele pode fazer o que com essa faca? Ele pode ferir uma pessoa, ele pode matar uma pessoa, ele pode provocar o mal com aquela ferramenta. Então, a gente conclui, a gente começa a perceber que, na verdade, o dinheiro é exatamente essa faca, é como essa faca, como essa metáfora da faca, Então, se você entende que o dinheiro é só uma ferramenta e que ele serve para nos servir, ele nunca vai assumir uma posição de dono, de senhor da nossa vida. Então, aí a gente começa, voltando lá no texto de Mateus 21, quando Jesus compara o senhorio de Deus com o senhorio do dinheiro, ele está se referindo a isso. Que ele usou a palavra dinheiro, ou ele quis fazer referência ao dinheiro, aos bens, a riqueza do mundo, porque a riqueza, para a gente entender que a riqueza é um instrumento, mas se a gente não usar ela de forma correta, ela se torna um senhor muito mau, e severo na nossa vida. Então, a gente consegue entender com isso essa importância, que o dinheiro tem. Então, seguindo aqui, quando o dinheiro está a serviço do amor, tudo se resolve. Essa frase eu ouvi, não lembro onde, em alguma pregação talvez, mas ela faz muito sentido, quando o dinheiro está a serviço do amor, quando a gente entende mesmo que o dinheiro ele é um instrumento que pode ajudar muitas pessoas, ele é como aquela faca na mão
de uma pessoa que quer fazer o bem, né? Que quer abençoar outras pessoas. Então, ela consegue usar aquele instrumento em prol dos outros, né? Então, tudo se resolve se eu entender a importância do dinheiro. E aí essa outra frase também fala sobre isso. A prosperidade não é determinada por quanto você ganha, mas por quanto você gasta. Quer dizer, uma pessoa próspera é aquela pessoa que realmente ela vai transbordar a bênção na vida dos outros. Ela vai ser, ela entendeu para que serve o dinheiro, e uma das palavras que vai estar sempre no coração e na mente dela vai ser compartilhar, né? Generosidade, essa é a palavra que eu queria lembrar, ok? E aí no livro de Jeremias 17:11 está escrito assim: o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Olha só uma coisa interessante que a Bíblia fala, né? Então, toda pessoa que ganha dinheiro de forma desonesta, ele compara como essa ave, né, que ela choca os ovos que ela não pôs. E o que acontece? Quando os filhotes nascem, eles abandonam ela, né, porque eles não reconhecem ela como a mãe, né, que botou os ovos. Então, o dinheiro é assim mesmo para quem ganha ele de forma injusta, né? Então, isso é mais um motivo para a gente não julgar as pessoas e deixar tudo na mão de Deus, né? Essa justiça, ela vem no final. Então, se alguém roubou você, né, e você ficou com aquela ânsia de vingança, de fazer justiça, saiba que aquele dinheiro, aquele que foi ganhado injustamente, ele nunca fica com a pessoa. Ele sempre vai voltar, né? Ele sempre vai abandonar essa pessoa aí. E se você entende esses princípios, você sempre vai ser abençoado. Você vai sempre alcançar a prosperidade. Ok? Seguindo aqui em o segundo texto, né, que a gente vai se embasar hoje, que está lá no livro de Apocalipse 3, do 17 ao 18. É Jesus ensinando o antídoto para a servidão ao dinheiro. Então, nós vimos até agora que quando a gente não entende o dinheiro como instrumento, o que acontece? A gente se torna essa pessoa aqui que Jesus fala aqui em Apocalipse 3. O texto diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Então, essa primeira parte, esse primeiro verso, mostra uma pessoa soberba, né? Uma pessoa que acha que a riqueza material, ela é tudo. Isso aqui é um tolo, né? Uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece de fato a Deus e não conhece nenhum princípio, né, do reino de Deus. Então, o que ela diz de si mesma, né? A gente vê aí a soberba na fala da pessoa, né? Ela diz: adquiri riqueza, eu não preciso mais de nada. Ela colocou o dinheiro acima de tudo. Então, muitas pessoas pensam assim, né? E por isso que fazem o que fazem, né? Passam por cima de outras, querem comprar todo mundo, acham que pode comprar tudo com dinheiro. E aí olha que Jesus fala sobre essa pessoa, né? Ele dá um conselho. Isso que eu acho interessante. Jesus, ele dá um conselho, né? E o conselho é assim: você dá, e se a outra pessoa quiser e entender
o benefício daquele conselho ela recebe. Ele não força ninguém, né? Então, Jesus dá um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Outra coisa interessante, né, que a gente percebe aqui, é que eu chamei isso de antídoto, né, para servidão ao dinheiro, é essa palavra que essa versão eu estou usando aqui, a Almeida corrigida, né, a versão Almeida corrigida, ela repete 3 vezes a palavra compre. Algumas outras não repete, só diz a primeira vez: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. O que a gente entende por isso, né? Comprar. Comprar significa trocar algo por um preço, né? Ou então simplesmente pagar um preço. Mas pagar o preço por quê? Pelo quê? Né? Ele diz ouro refinado no fogo. Então, quando a gente medita sobre esse texto, a gente pode entender que o ouro refinado, o ouro é um mineral raro e bonito, né? E cobiçado e precioso. Então, Jesus está dizendo, compre, então pague um preço, né, por algo importante, refinado. Refinado no fogo, quer dizer, onde não existem mais impurezas. Ele está dizendo assim, pague um preço por isso, né? E aí você se tornará rico. E aí, seguindo, ele começa a explicar mais ainda. E o que é que seria esse ouro refinado no fogo? Né? Ele continua, ele diz assim, olha, compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Eu vou parar um pouquinho aqui só para a gente entender esse outro versículo e fazer um link com a nossa vida financeira. As pessoas, geralmente, que elas estão enganadas, né, achando que elas não precisam, que elas já têm riqueza e não precisam mais de nada, ou então elas nem são ricas, mas elas servem ao dinheiro em vez de usar o dinheiro para servi-las, elas têm esse engano, elas têm isso no coração. Elas têm vergonha. Você pode perceber, e você pode fazer até um estudo sobre isso, porque eu já consultei tantas pessoas, eu já ajudei tantas pessoas e eu sei muito bem do que eu estou falando. As pessoas, elas quando estão numa situação de endividamento, por exemplo, elas ficam com vergonha extrema. Vergonha dos seus parentes, das pessoas que estão ao redor delas. Elas sentem vergonha dos amigos, sentem vergonha de todo mundo. Elas escondem o máximo possível a situação que elas estão. Né? E Jesus também está falando disso. Né? Aqui esse texto ele tem uma profundidade maior, mas a gente vai se deter a esse tipo de vergonha. Né? Roupas brancas aí está falando de santidade. Né? Então, e a santidade também para uma pessoa que entende o valor do dinheiro, ele não vai fazer mau uso do dinheiro. Né? Ele vai usar o dinheiro de forma justa. Então, se a gente focar na nossa área financeira, Jesus está dizendo isso, né? Que a gente precisa pagar um preço também por essas vestes brancas, né? Para a gente se limpar de toda essa sujeira que a gente se meteu. Ok? E essa vergonha e nudez, porque quando a gente está endividado, a gente está totalmente nu mesmo, a gente está à mercê de quem nos emprestou dinheiro,
de quem a gente contraiu dívida. Isso é muito ruim, a gente se torna escravo dessa pessoa, a gente vai ver mais à frente sobre isso, né? E aí ele continua, ó, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então a gente percebe que o ouro refinado ao qual Jesus se refere tem a ver com santidade perdida, com cegueira espiritual, né? E se a gente parar para pensar, o dinheiro ele é espiritual, né? O dinheiro é tudo que a gente faz de errado, ele reflete tanto aqui no nosso mundo quanto no mundo espiritual. Então, se a gente faz algo de errado, a gente está dizendo assim para o mundo espiritual, para Satanás e seus anjos, está dizendo assim, olha, pode entrar na minha vida e bagunçar a minha vida. Então a gente abriu uma porta no mundo espiritual para o mal entrar. E aí todo o resto, todas as dívidas, as brigas que vêm, as separações, divórcios, contendas, todo o resto é consequência disso. E a gente não percebe que o dinheiro ele tem uma base, um fundamento espiritual. E a gente acha que é algo, como eu falei assim, é somente uma simples ferramenta. Eu comparei com uma faca, mas Jesus não colocou na metáfora dele, né, na parábola dele, não usou uma faca, ele usou o dinheiro, né? Por quê? Porque o dinheiro ele é poderoso. Além dele ser uma ferramenta, ele é poderoso, porque ele nos dá poder para conseguir muitas coisas nesse mundo. E ele é usado pelo mal para nos aprisionar. Quer ver? Vamos prosseguir aqui. A gente vai perceber mais isso. Tá? Vamos pular um pouquinho isso aqui. E passar aqui para esse segundo tópico aqui, né? Saindo das dívidas, né? Como é que a gente sai das dívidas, né? A gente já entendeu por esses versículos a importância do dinheiro, que o dinheiro ele não tem forma, ele adquire a forma do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está corrompido, está cheio de engano, está nu, despido, cego, e isso tudo nos traz para essa situação de endividamento. Não só endividamento, mas toda essa falta de paz que vem com tudo isso, né? Então, qual é o segredo aqui? O primeiro passo é trazer luz à situação de trevas. Então, o que Jesus está falando lá é justamente isso. Se você acha que o dinheiro, né, é uma das coisas mais importantes da vida e que ele né, que você pode fazer tudo por ele, né, e para ele, aí o que acontece? Você vai mentindo, você vai escondendo as coisas, você vai caindo numa situação de endividamento, não quer que ninguém saiba, e você vai escondendo, ocultando. E ocultar para Deus é mentir, né? E a mentira para Deus, ele abomina a mentira. Então, é uma das coisas que Satanás mais usa na nossa vida para nos prender. É que a gente fique escondendo, né, mentindo sobre a nossa situação. E com isso a gente nunca sai. É muito difícil uma pessoa sair de uma situação a não ser por pura sorte. Uma pessoa que ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, ganhou uma herança, e aí, né, de repente ela pode sair do endividamento assim, né, que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. E a outra situação para você sair disso é você trazer luz para aquela situação, né, de trevas. Então, no geral, quem está endividado esconde a verdadeira situação das pessoas que ama e que se importam com você. Então, como é que você vai conseguir ajudar, aliás, conseguir ajuda, né? Ajudar a si mesmo se
você não compartilha isso com ninguém. A vergonha não deixa você compartilhar a situação com ninguém. Então, primeira coisa é você trazer luz. Você chamar as pessoas que são influenciadas por essa situação que você está e confessar aquilo, né? Mostrar a situação de fato. Esse é o primeiro passo. Não existe outro. Não existe, eu vou sair. Não tem. É uma situação, como eu disse, dinheiro espiritual. É uma situação espiritual que você está. É isso que eu queria deixar bem claro. Tá? Se você não trouxer luz para aquela situação, não tem como. As trevas continuam tomando conta da sua vida. Então, Deus não poderá lhe ajudar se você não trazer luz para essa situação de endividamento. Eu sei que é vergonhoso, mas é necessário. Ok? Então, o próximo conselho é: busque ajuda com uma pessoa de confiança que entenda do assunto. Se você está doente, né, e a sua doença é na cabeça, o que é que você faz? Você vai buscar um médico, um especialista em neurociência, né? Ou então, se é mental, uma psicóloga, né? Você sempre vai procurar um profissional com uma especialidade naquele problema que você está. E com dinheiro, né? Ou com dívidas, não é diferente. Você tem que procurar uma pessoa que possa lhe ajudar, né? Um profissional ou uma pessoa que vai lhe dar bons conselhos. Não precisa nem ser alguém que você precisa pagar. Você pode buscar na sua própria família. Sempre tem aquele que consegue administrar bem o dinheiro, né? Então, por quê? Porque ele já entendeu esses princípios. E aí essa pessoa poderá lhe ajudar. Não pense que você pode sair de tudo. Deixe seu orgulho de lado, né? E peça ajuda. Esse que é o conselho. Outra coisa. Deixa eu só mover aqui de novo. Você deverá listar todas as dívidas. Cartão de crédito, empréstimos com agiotas, empréstimos com familiares. Vou passar um minutinho, que tem um gatinho aqui me atrapalhando. Você deve listar todas as suas dívidas. Esse é o primeiro passo, né? Se você não enxergar qual é o tamanho desse buraco onde você se meteu, você não consegue traçar um plano, fazer nada. Então, a primeira ação é buscar ajuda, né? É confessar, aliás, as dívidas, depois buscar ajuda e depois listar todas essas dívidas. Então, a gente fica com tanta vergonha disso, eu falo por experiência própria, que a gente não quer nem saber das dívidas. A gente só sabe que a gente está ferrado, que a gente está afundado nesse montoeiro de dívida e a gente não sabe como agir. Então, você vai listando as suas dívidas. Faça isso, mesmo que doa, mesmo que cada vez que você liste uma coisa, você bata com a testa na parede, né, e diga para você mesmo como foi que eu me meti nisso, como foi que eu fiz cada vez. Mas é muito importante que você liste cada dívida que você tem, sem esquecer de nenhuma. Até porque para você trazer luz, você vai precisar fazer isso. Ok? Às vezes tem coisas que você nem lembra. Se tornou tão automático você fazer empréstimos, principalmente com agiotas, né? Pessoas que vão querer sugar de você, que vão querer usar a sua fragilidade nessa área financeira para extorquir dinheiro de você, principalmente com eles. Às vezes você vai pedindo no automático e você nem lembra mais disso. Então, e já que eu falei nisso, eu vou abrir um parêntese grande. Tá? Como eu disse, o dinheiro espiritual. Então, se você não se livrar dessas dívidas, principalmente essas com agiotas, você está
está abrindo uma brecha para Satanás muito grande na sua vida. Ok? Então, não esqueça nunca disso. Se você está nessa situação, as primeiras dívidas que você deve sanar são essas, com agiotas. Agiotas são pessoas que são influenciadas pelo mal. Né? Eles cobram juros absurdos. Por quê? Porque o senhor deles é o dinheiro. Então, eles fazem de tudo por dinheiro. Então, eles já estão nessa ciranda que você quer sair. E as primeiras dívidas que você tem que sanar são essas, com agiotas que vão lhe cobrar, são pessoas que não têm escrúpulos que podem fazer e vão lhe cobrar com certeza juros altos. E os juros são tão altos que eles são praticados acima do mercado. Ok? Então, é uma das piores dívidas que a gente pode contrair, são as primeiras que a gente deve se livrar. Seguindo aqui. Negociação. Né? Depois que você já listou todas as suas dívidas, o próximo passo é negociá-las. E aí você simples vai fazer dessa forma. Né? Você já listou todas as dívidas, você vai traçar um plano, né? E você vai começar a negociar. Sabe por quê? Você nunca deve pensar assim, minhas dívidas são muito altas, muito além do que eu consigo pagar. Tá? Porque realmente você pode estar numa situação onde suas dívidas sejam muito altas, mas nada como uma boa negociação. Você sempre vai se surpreender com o quanto as pessoas podem negociar com você. Né? A negociação ela pode vir de várias maneiras, né? E com várias outras pessoas, dependendo da sua dívida. Eu vou dar um exemplo de uma negociação com um banco que eu fiz na época que eu estava endividado. Né? Quando eu passei por essa situação de endividamento, e eu apostei todas as minhas fichas e coloquei tudo na mão de Deus. Eu sabia que eu não tinha condições, eu não tinha conhecimento na época, eu não tinha condições psicológicas, eu não tinha nada que eu pudesse sair daquela dívida. Então, o que eu fiz? Eu coloquei, a primeira coisa foi colocar na mão de Deus. Deus, pedi desculpa, né? E confiei totalmente nele. E aí, lógico, o passo seguinte foi começar a negociar minhas dívidas. E aí eu estou colocando aqui para vocês que uma das negociações foi essa. Eu estava aí com essa dívida, né, numa instituição bancária de 38 mil. Né? E aí eu não conseguia pagar de forma nenhuma. E a dívida estava crescendo. Né? E aí o que foi que eu fiz? E aí eu decidi ligar para o banco. Né? Eu não tinha como pagar toda essa dívida, eu tinha juntado um dinheiro, mas eu não tinha como pagar essa dívida. O que foi que eu fiz? Eu negociei. E aí, para minha surpresa, o gerente do banco baixou desse valor para 15.400. E mesmo assim eu só tinha 15 mil. E aí eu usei esse valor que tinha no banco e quitei uma das minhas dívidas. Né, que foi, ele aceitou, né, a proposta que eu fiz de 15 mil. Se eu tivesse, eu acredito, 10 mil, ele tinha aceitado. Então eu me livrei de uma dívida que já estava quase 40 mil com 15 mil. E se eu tivesse só 10 mil, eu tenho certeza que ele teria aceitado também. Por quê? Porque já estava muito tempo essa dívida. Né? Já tinha passado assim quase um ano, né? Ou mais de um ano, eu coloquei 8 meses aí, mas eu nem lembro direito. Então, já tinha caído para um fundo de dívida que o banco tem. Então, tudo que ele recuperasse desse valor já era negócio para ele. Tá? E, às vezes, uma instituição bancária ela vai agir dessa forma. Né? Por isso que eu digo que a gente tem que ter coragem e negociar. Ok? O máximo que a gente pode ouvir é um não. Né? Então, aí a gente vai passar para um outro tipo de plano.
mas a negociação ela é importantíssima. E aí eu posso ter também a surpresa da pessoa dizer assim, ó, eu negocio com você, vai reduzir o montante, né, do que você deve e vai parcelar, né? E assim você pode também ter condições de pagar aquela dívida, ok? É, e outra coisa que é muito importante é saber e ter a certeza que Deus cuida da gente, né? Então, se a gente entende que a nossa vida ela está entregue a Deus, quer dizer, Deus é o Senhor da nossa vida, não é mais o dinheiro, a gente virou essa chave, então agora Ele vai nos ajudar a sair disso. E olha, eu falo com tanta propriedade disso, não só por conta das experiências que eu passei, mas por outras pessoas também que resolveram fazer isso na sua vida, né? De virar essa chave, de não querer mais ser dependente do dinheiro, das dívidas, né? Aí trouxeram luz para aquela situação e a coisa vai se revertendo, você vai vivendo um milagre em cada dia, ok? É, aí a gente pode ver, né, um outro versículo que fala sobre empréstimos, tá? Porque eu vou destacar isso aqui, né? Nós vamos entender. Se fizerem empréstimos a alguém do meu povo, a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando o lucro. Deus está falando isso para o povo dele, né? Então, entre a gente não deve, isso é uma instrução, né? Está na palavra de Deus, nós não devemos fazer empréstimos visando o lucro. Mas o mundo faz isso e a gente cai nessa onda, né? De fazer empréstimos, né? E, então, isso, só para deixar bem claro que a questão do empréstimo, ela não é uma coisa que Deus aprova, tá? Deus não quer que vocês andem devendo a alguém, tá? Principalmente dinheiro, que isso é tão prejudicial como nós vimos. E aí olha como ele ensina: a teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer outra coisa que se empreste com juros. Então é só para reforçar o versículo de cima, né? E aí, o que acontece, né? Deixa eu mudar aqui de novo para ficar... Opa, só um minutinho. Pronto. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, vocês lembram quando eu comentei isso lá no início, né? Que quando a gente contrai dívidas, né, a gente acaba se tornando escravo. Está aí a Bíblia confirmando exatamente e nos orientando sobre isso. E por que Deus nos ensina a não emprestar, né? A não emprestar com a intenção de lucro? É isso que a Bíblia nos ensina. Você pode emprestar sim, emprestar e dar, né? Que é isso que o outro versículo fala aqui em Salmos, né? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Tá? Então, a principal mensagem aqui sobre empréstimo é essa, é que Deus nos incentiva a não emprestar, né? A não emprestar, principalmente com essa intenção de ganhar em cima do que a gente está fazendo, né? Porque emprestar é um ato de generosidade, ok? E se o teu irmão não tiver como te pagar, você deve dar, né? Você deve se compadecer dele. É isso que a palavra ainda nos ensina. E quando a gente empresta, né? Um pobre empresta de um rico, né? Esse pobre se tornou escravo de quem ele emprestou. É que isso é muito forte, né? Porque a gente Jesus pagou um preço tão alto pela gente, nos libertou, nos trouxe uma salvação, e a gente vai e se torna
se torna prisioneiro de novo, né? Se torna escravo de novo. Jesus libertou a gente vai por vontade própria e coloca algemas, né, nas nossas mãos de novo. Então a gente tem que ter essa ciência de que da importância, da relevância disso, né, do ato de emprestar. E se eu entendo que o dinheiro não é meu senhor, se eu entendo a importância de eu me livrar das coisas ruins da minha vida, de eu lavar minhas vestes, usar vestes brancas, né, de eu tirar as escamas dos olhos, comprar aquele colírio que Jesus fala, eu jamais vou cair numa situação de novo de empréstimo, porque é uma situação de escravidão, ok? Então, essa palavra ela vem trazer clareza para a nossa alma, ela vem trazer entendimento, né? E a gente sabe que a gente acaba perecendo por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Vamos seguir aqui. Aqui eu vou falar só rapidamente, que a gente já está concluindo a aula de hoje, sobre como gerenciar o seu tempo no foco do que é essencial. Tá? Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma vida próspera porque a gente desperdiça muito tempo. A gente procrastina na nossa vida. E essa procrastinação ela faz com que a gente entre até em endividamento. Porque quando a gente não trabalha direito, muitas vezes a gente não é bem reconhecido por aquilo que a gente faz. A gente acha que a gente não tem tempo para fazer as coisas, a gente não consegue ter uma renda a mais, porque a gente só vive dizendo que a gente não tem tempo, mas na verdade a gente não sabe gerenciar direito o tempo que Deus nos dá. Ok? E lá na primeira carta de Pedro, né, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim: vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ok? Então, a nossa vida hoje aqui nesse mundo ela é tão importante, ela tem um foco nas coisas eternas, elas deveriam ter pelo menos um foco nas coisas eternas. Então, quando a gente desperdiça tempo, seja assistindo muita televisão, desperdiçando mesmo tempo em coisas fúteis que não agregam nada para a nossa vida, isso é um mal, isso é um engano tão grande que a gente comete. E hoje a coisa mais fácil de ver é isso, né? As pessoas enganadas em muitas áreas da vida, desperdiçando seu tempo, quando que Deus tem planos e projetos maravilhosos para a vida de cada um. Muita gente nem sabe disso, a gente nem procurou saber o que Deus tem para a nossa vida. Ok? Quem trabalha a sua terra trará fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12, 11. Muito claro, né? Muito claro o direcionamento de Deus aqui. Quem trabalha terá fartura, mas quem vive atrás de fantasia. Quantas pessoas eu conheço que vivem atrás de fantasia? Passam dias jogando jogos virtuais, né? Eles tornaram o mundo virtual como se fosse um mundo real para elas. Então, vivem atrás de fantasias, ou vivem correndo atrás de fama, que também é muito passageira, vivem correndo atrás de beleza exterior, que também é passageira. Enfim, são tantas formas vazias de se viver, são tantas fantasias que a gente pode passar a vida correndo atrás, né? E aí o que a Bíblia fala sobre isso? Você não tem juízo. Você não entendeu nada, você não sabe o quanto você está perdendo com tudo isso. Você só vai colher exatamente o que você está perdendo. Então, outro versículo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, quando ele fala isso para a igreja de Éfeso, ele está alertando a igreja que os dias são maus, a gente está vivendo os dias maus. É só a gente olhar, a gente percebe tudo isso. Então, qual é o conselho para a gente? Não sejamos insensatos. Não vivemos como pessoas vazias. Não ficamos correndo atrás de fantasias, porque tudo isso vai afetar a nossa vida. Tudo isso vai nos atrasar em alcançarmos a prosperidade. Ok? Então, eu queria agradecer, concluir a aula de hoje com essa frase aqui. A qualidade da vida não é medida pelas horas das muitas atividades diversas do seu dia, mas pelo grau de comprometimento com o que nos dispomos a viver, as atividades essenciais. Tenham atividades essenciais. Não fiquem correndo atrás de coisas que não vão trazer retorno, no curto, no médio ou no longo prazo. Então, selecione as atividades. Nossa vida ela é tão cheia de coisas, O mundo nos coloca tantas coisas para a gente viver. Então, onde é que você vai separar o que é atividade, o que são coisas essenciais para a sua vida? É na palavra de Deus. Só aí Deus vai te dar sabedoria para conseguir, de fato, selecionar o que é essencial para a sua vida. Ok? Deus é a fonte de tudo para a nossa vida, de toda a sabedoria, de todo o entendimento, de toda a prosperidade. E é isso. Então, fique com Deus e até a próxima aula.